E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz? Como é que estão as coisas? Tudo bacaninha? E aí, como é que estão a vida? Tranquilo, legal? Onde você estiver aí nesse mundão de Deus, nesse planetão maravilhoso, nesse mundo extraordinário, maravilhoso, onde você estiver, ó, valeu! Onde você estiver aí no Acre, Roraima, Espírito Santo, sei lá, Rio Grande do Norte, São Paulo, no Amazonas, né? Quem sabe? Portugal, onde você estiver, Portugal, Estados Unidos, se você estiver, sei lá, na Coreia do Norte, muito obrigado, brasileiros, né, brasileiros onde estiverem nesse mundo, muito obrigado pela sua visualização, muito obrigado por você estar aí, né, muito obrigado mesmo, valeu, muito obrigado mesmo, ó. Curta o vídeo, se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí no canal, ó. Aperta o dedinho aí, te agradeço bastante por isso, tá? Se quiser também entrar no Instagram, ó, @paulodarma1970, o meu Instagram. Se você quiser ajudar o canal, ó, 988-290-767-91 é o Pix do Paulo, tá? O Pix do canal Paulo Darma 1970. Desde já eu te agradeço, tranquilo? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal. Eu agradeço a Deus, né? Porque sem Deus nós não podemos fazer rigorosamente nada. Estamos aqui só pela absoluta vontade de Deus. Só porque Deus quer, nós estamos aqui com saúde, graças a Deus, beleza? Então curta o vídeo aí, ó, você aí curte o vídeo, se inscreva no canal, a gente volta já já com mais um videozinho aqui. Isso aqui foi só a cabeça, depois que passar aí os letreiros do Paulo Darma 1970, a gente entra aqui no em definitivo, beleza? Então curta o vídeo e a gente volta já já, valeu? Valeu! E aí, tranquilo? Beleza? Podemos começar? Valeu! Seguinte, estou aqui hoje com um livro, né, que eu considero assim, um dos grandes livros que eu li na minha vida, assim, um dos grandes clássicos que eu li, assim, estrada fora, né, pela vida, já li bastante coisa, mas esse que eu tenho em mão aqui, eu considero um dos bons livros, assim, eu não sei se é, assim, os livros de formação do Paulo, né? Não sei se poderia dizer dos livros de formação do Paulo, mas quando eu li há uns 25 anos atrás, foi uma pancada, Esse livro aqui, Para Lá do Fim do Mundo, do Larry McMurtry. Este livro aqui, um livro de faroeste, um livro de faroeste, sendo que nós temos, né, assim, uma literatura de todos os tipos que você possa imaginar, de tudo que você possa pensar, mas livros de faroeste não são, assim, não são a centralidade da coisa, assim, que eu realmente encontre uma biblioteca de livros de faroeste aí que você vá ler, que você tenha. Eu particularmente conheço pouquíssimos. A gente pode pegar como exemplo, né, que eu não posso nunca esquecer, aqueles livros do Bolsa Livros. Tomara que não esqueça de colocar aqui a imagem aqui. De vez em quando esquece. Do Bolsa, os livrinhos de faroeste, né, do Bolsa Livros, daquelas dos anos 50, em que era o costume dos homens, né, os machos, lerem, né, os Bolsa Livros. Eu não tenho nenhum comigo. Eu tenho aqui comigo, mas é de espionagem. Aí eu falei, não vou pegar e não vou colocar. São livros de espionagem. De espionagem da Bolsa Livro não é a mesma coisa. Mas a de Bolsa Livros, vocês que são mais velhos, os mais novos eu não sei se tem essa lembrança. Mas isso era que infestava a banca de jornal. Então esse livro aqui, Para Lá do Fim do Mundo, é um livro de faroeste, né? Um livro de faroeste, daqueles romanções espetaculares. Eu não sei se mulheres, assim, é o meu machismo, eu não sei se mulheres leriam isso aqui com o mesmo gosto como o homem, né? Um homem que gosta dessas histórias de faroeste, né? Nós temos os grandes filmes, né? E, ó, Rastros de Ódio e O Último Pistoleiro, do John Wayne, tá vendo? Rastros de Ódio, são aquelas coisas de homem, né? Ó, Rastros de Ódio, grandes clássicos, John Ford, tá vendo? Ó? Aí você vai pegar aqui, né, o Charles Bronson, né? Ó, O Sol Vermelho, vendo? Farostões em filme, em cinema. Ó, Vera Cruz com Burt Lancaster e o Gary Cooper, vendo? Ó? Clássicos, assim, mais aqui, ó. Marlon Brando, A Face Oculta, vendo? São os grandes clássicos do cinema, porque em livro é muito, assim, eu li pouquíssimos que eu me lembro aqui, ó. Rufar dos Tambores, esse aqui é com o Henry Fonda, vendo?
Henry Fonda, clássicos do cinema. Mas, ó, Richard Harris, Um Homem Chamado Cavalo. Vendo? Um Homem Chamado Cavalo. Sérgio Leone, Era Uma Vez no Oeste. Vendo? Faroeste. Espaguete. Vendo? Aqui, ó, faroeste duplo, ó. Gary Cooper com A Árvore dos Enforcados e o Randolph Scott com Cavalgada Trágica. Vixe, que coisa, hein? Ó. E o último, porque eu tenho trocentos mil aqui, se eu for pegar todos, um faroeste revisionista, né, que os índios aqui são bons, são bacanas, são legais. Pequeno Grande Homem com o Dustin Hoffman. Vendo? DVDs. Sentiu? Os homens gostam desses negócios, né? Aqui, ó. Olha, olha. Porque eu tenho muitos aqui. Então, para separar, eu peguei um de cada. O John Wayne, porque o John Wayne peguei dois, né? E não peguei nem Clint Eastwood, porque eu tenho praticamente todo o material dele de faroeste em DVD guardado. Então a gente tem esse universo, né? Esse universo. E esse Pra Lá do Fim do Mundo tá dentro disso, tá dentro desse processo que nós, né, homens, gostamos, a história de faroeste. E nós temos também os quadrinhos também, né? Toda a trinca. Tem músicas de faroeste, né? Tem músicas de faroeste. Se você pegar aí o Morricone, tem temas aí de faroeste. Faroeste é algo que está presente na galera aí com 40, 50, 60 anos pra cima. Não é de hoje. Ó, quadrinhos, né? Ó, Ken Parker. Ó, faroeste, ó. Ken Parker. Isso aqui é o quadrinho. E, obviamente, talvez o mais popular de todos, que é o Tex. Aí, ó. Mais popular de todos, que é o Tex. E eu tenho no canal, o único vídeo que eu tinha feito até hoje com a temática de faroeste. Com a temática de faroeste, foi da série Kung Fu, né? Da década de 70. Que é de faroeste, que eu tenho no canal. Vendo, ó? O carradinho aí, ó. Vendo? Que eu tenho no canal. E para fechar aqui essa delongas aqui, eu ainda tenho aqui, né, essa edição do Primágio Mantovani, 100 anos de western. Essa edição aqui, ó, que conta sobre todos os filmes de western feitos lá da década de 1910, 20, 30, 40, o século 20 inteirinho. Todos aqui curiosidades, né? Nós temos aqui, ó, igual eu citei aqui o Kung Fu, aí, ó. Ó, o carradinho aí da série, ó. Vendo? E aqui no próprio material aqui que eu pesquisei, eles fazem uma alusão pequena, mas fazem, né, a série de televisão do Pra Lá do Fim do Mundo, é o Lonesome, deixa eu ver se eu pego aqui. Lonesome Dove, que é o nome original do livro, tá? O nome original do livro, que virou uma série em 4 partes no final dos anos 90. Ele vai contar aqui, ó. Um dos diretores que muito contribuiu para o sucesso do western na televisão foi o australiano Simon Windsor. E em 89, Windsor dirigiu o épico Lonesome Dove, Os Pistoleiros do Oeste, que é em português, que está em português. Acho que deve estar com cartaz aqui da série aqui. Deve estar com cartaz aqui da série. Os Pistoleiros do Oeste, uma excelente minissérie estrelada por Robert Duvall, Danny Glover, Angelica Houston, Tommy Lee Jones e Diane Lane, que se tornou um dos maiores sucessos da televisão americana, em 4 episódios. Eu cheguei a procurar aí nos streamings, não tem. Tem na internet para você assistir dublado. Aí eu não peguei para assistir. Eu vou ver se eu encontro qualquer coisa, assisto dublado mesmo. Esse material, como eu falei aqui, ele vai pegar todos os... Aí os filmes, ó. Vai pegar todos... Você encontrar isso aqui em sebo, você vai encontrar em sebo, por exemplo, para venda, ou se pedir de repente, você pode ser que tem aqui. É toda a história do western. Seja espaguete, seja até o western brasileiro também tem aqui. Você vai pegar. Então, esse livro, Pra Lá do Fim do Mundo, conta, assim, em 1971, não é um livro, tá? É a história que como originou isso aqui. Em 1971, esse Larry McMurtry, o autor, Larry McMurtry, ele tinha uma amizade com o Peter Bogdanovich, um crítico de cinema, e passou um roteiro, para ele já tinha feito um filme com o roteiro desse Larry McMurtry,
a última sessão de cinema, que é de 1971, tinha passado para ele. Esse Larry McMurtry escreveu um roteiro junto com o Peter Bogdanovich. Esses dois tinham o roteiro em mão e entregaram o roteiro pro John Wayne, entendeu? Não, pro John Ford dirigir. O John Ford olhou pro roteiro, leu o roteiro junto com o John Wayne e falou: não mexe com esse negócio não, que isso aqui é uma porcaria. Isso porque o Peter Bogdanovich já tinha feito entrevistas com o John Ford, era até amigo dele, diz assim, mas o John Ford falou assim: não mexe com isso não. Aí o John Wayne desistiu de estrelar o filme e o negócio ficou guardado muitos anos. O McMurtry, falecido agora em 2021, se eu não estou enganado, falecido, o Peter Bogdanovich, falecido em 2022, um em 2021, outro em 2022, os dois eram amigos. Eles, não vamos, pegou esse roteiro e guardou, deixou em casa, guardado lá no armário, esqueceram do assunto. Um dia, o McMurtry estava andando na rua e viu um ônibus passando, né? Aí tinha o nome do ônibus, estava escrito Lonesome Dove Baptist Church, entendeu? Achou bem interessante. Eles tinham o título anterior era Streets of Laredo, entendeu? O nome do roteiro, né? Do roteiro para um filme. Aí ele mudou Lonesome Dove, né? Pegou essa ideia do Baptist Church, tirou o Baptist Church, deixou o Lonesome Dove, né? Aí virou aí ele reescreveu o roteiro, pegou para livro, escreveu, Em 1985 ele publicou este livro aqui, entendeu? Que foi um sucesso danado, foi uma coisa estrondosa, virou um best-seller, Todo mundo considerava que, óbvio, quando você tem um livro que é um livro de sucesso, desse naipe aqui, ele fosse virar um filme, né, de hollywoodiano, etc. Não, a Motown, que é aquela que era uma gravadora para negros, ela comprou, de músicas negras, né, ela comprou os direitos, e aí acabou que não virou um filme, né, hollywoodiano, virou exatamente esse Lonesome Dove, que foi essa minissérie em quatro partes, né? Essa minissérie, que foi, como diz, um grande sucesso na televisão. O Faroeste, né? Na época, nos anos 80, o Faroeste andava meio em baixa. O Clint Eastwood tinha feito Pistoleiro Solitário, tinha um monte de filmes que estava em baixa. E foi uma chance de novamente colocar o Faroeste de novo, não nas grandes telas, né? Que era considerado algo assim já passado, negócio de Faroeste é passado. Depois veio Dança, por conta desse Lonesome Dove, veio Dança com Lobos, que o Kelvin Costner ganhou Oscar pra caramba, aquela coisa toda. Esse Larry McMurtry, ele era, né, um escritor de muito sucesso, né? Ele tinha feito Laços de Ternura, isso aqui é dele, Laços de Ternura. Ele também é escritor daquele filme muito polêmico, né? O Montanha da Costa Quebrada, que eu até vou Montanha da Costa Quebrada, Brokeback Mountain, entendeu? Brokeback Mountain, que fez muito sucesso também, polêmico, né? Dos dois cowboys gays lá. Ele também ele escreveu o roteiro junto com a mulher, os dois. Então ele escreveu a última sessão de cinema. Tem vários, né? Laços de Ternura. Esse aqui, por exemplo, foi um filme ganhador de 5 Oscars. Teve 11 indicações, ganhou Oscar para ganhar 5 Oscars aqui, tá até, 5 Oscars esse filme dos anos 80. Então ele tinha exatamente isso aqui, um sucesso, fez sucesso. O filme virou série de televisão, um sucesso. Eu acho o livro bem esquecido hoje, né? Assim, bem esquecido hoje. Eu li ele nos anos 90, gostei pra caramba. E eu não tinha muita memória dele, falei, vou reler, porque como não tinha muita memória da história, vou reler e aí eu vou sentar e fazer um clássico. Beleza? Até aí? Conseguimos? Chegamos aqui? Agora vamos falar um pouquinho do livro, do que é possível sem dar muito spoiler. Olha só, tem dois Rangers Texas, né, aqueles homens que caçaram índios, caçaram bandidos, enforcavam bandidos, índios nos Estados Unidos por volta de 1870. Nessa data, 1870, eles são rancheiros, eles estão no Texas, né, na fronteira ali onde tem o Rio Bravo,
Eles têm um rancho caindo aos pedaços, né, os dois, né? Chamado Pomba Solitária. Estão ali, mexendo ali, cuidando de cavalo. São dois, August McRae e o Woodrow Cole. Entendeu? Esse August McRae é um cara bem sui generis, o cara muito esperto, muito inteligente, bem preguiçoso. Quem trabalha mesmo no negócio é esse Cole, esse Woodrow Cole, esse Capitão Cole, que é o sujeito que, como os dois trabalharam a vida inteira como rangers, eles estão ali, tem algumas pessoas com ele ajudando ali, tem alguns cowboys ali, tem um garoto chamado Salamandra, que oficialmente todo mundo imagina que seja filho do Cole, por conta do relacionamento que ele teve com uma prostituta chamada Maggie. Uma prostituta chamada Maggie, mas só que o Cole não fala nada. Ele na dele, ele não é de muito conversar, enquanto o Augusto já é uma pessoa que conversa bastante, conversador pra caramba. Os dois vivem aí há uns 10 anos como rancheiro. Um dia, um sujeito que também foi ranger, mas meio vagabundão, né? Gosta muito de jogar carta. É um sujeito que gosta de jogar carta, pegar prostituta, etc. Ele depois de 10 anos, ele reaparece, né? Ele vem com uma história dizendo que lá em Montana, eu me lembro não posso deixar de dizer, né? Montana me lembra a série do Yellowstone, né? Eu vou, se eu lembrar, tem a imagem aqui, tá? Se eu lembrar, tem a imagem aqui da série de televisão. Eu acho que nem preciso, porque essa série tá rodando aí pra caramba aí, tá? Acho que bobear hoje, tá na 5ª temporada, nem vou colocar a imagem dela aqui não. É o Yellowstone com Kevin Costner, tá? Ele dizendo que lá em Montana, perto do rio Yellowstone, que é lá na fronteira do Canadá, tem um lugar extraordinário, praticamente não tem gente lá, só tem índios lá, não tem gente, tem uns índios lá, que tem índio, tem búfalo, é um local assim bem virgem e bom para você criar gado, criar gado lá, cavalo, esse tipo de coisa. O Capitão Cal fica obcecado com essa ideia, porque ele tá meio paradão, pensa assim, caramba, tinha que fazer alguma coisa, né? Aí ele fica tocado por essa ideia desse sujeito, desse Jack Spoon, né? Desse malandro, desse Jack Spoon, fala assim, caramba, vamos pegar uns cavalos aí, vamos pegar uns bois e vamos pra Montana, vamos pra lá. Vamos fazer essa viagem. E o povo nem sabe direito que fica Montana, entendeu? Nenhum deles sabe direito. Mas ele, como ele tá meio inativo, ele se aposentou dos Texas Rangers, né? Ele fala assim, não, vou comprar gado e vamos subir e vamos lá pra Montana. Montana fica lá perto do Canadá, lá em cima. Esse Augusto McRae não acha a ideia muito boa. Não acha a ideia muito boa. Assim, caramba, vou sair aqui da minha preguiça, né? Do meu dia a dia preguiçoso. Aqui jogando carta, indo ali na cidade, conversar com as prostitutas lá, etc. Bater um papo com as prostitutas, aquela coisa toda. Vou sair para criar gado, mas não, vamos sim, nós somos sócios, vamos subir, vamos fazer esse caminho. Olha aqui, ó, já dava para ler. E Augustus dedicou-se por uns minutos aos profetas, ele lê na Bíblia, né? Não era muito religioso, mas considerava-se um profeta bem razoável e gostava de estudar o estilo de seus antecessores. A maior parte deles ganhava, entre aspas, demais para seu gosto, e ele não fazia nenhum esforço em lê-los na sequência, verso a verso, porém analisava aqui e ali enquanto os biscoitos douravam. Ele gostava de cozinhar biscoito. Deliciava-se com 1 ou 2 versos de Amós, quando os porcos dobraram o canto da casa e Cole, quase ao mesmo tempo, apareceu na varanda colocando a camisa. Os porcos pararam na frente de Augustus, o orvalho umedecera-lhe o couro. Eles sabem que eu tenho um coração mole? Disse a Cole. Acham que vou dar a Bíblia para comerem. Olhou os animais. Porcada. Espero que vocês não tenham acordado Água, que é um capataz ali, uma pessoa que mexe com cavalo. Já verificara que o hóspede estava lá, confortavelmente instalado, com a cabeça na sua cela e o chapéu cobrindo os olhos. Da cara só aparecia o bigode. Para a tristeza de Cole, não acordava com facilidade. Suas juntas pareciam coladas e irritava-o ver Augustus sentado no caldeirão preto, fresco como se houvesse dormido toda a noite, quando provavelmente jogara pôquer até 1 ou 2 da manhã. Acordar cedo e sentir-se desperto era uma arte na qual fora muito bom. Conseguir acordar, mas devagar.
Augustus largou a Bíblia e foi examinar a ferida de Cole. Eu devia ter posto um pouco mais de graxa nisso. Aí, bruta mordida. Cuide dos biscoitos. Que faz o água suja Boggett por aqui? Eu não perguntei para ele. Se você morrer de gangrena, vai se arrepender de não ter deixado eu cuidar direito dessa ferida. Não é uma ferida, é uma mordida de nada. Fui mordido de jeito pior em Saltillo por percevejos. Você ficou lendo os livros santos a noite toda? Eu não. Leio só de manhã e ao cair da noite, quando admiro a glória do Senhor. O resto do tempo eu aprecio este buraco miserável onde viemos parar. É duro de se divertir por aqui, mas faço o que posso. Foi até o forno e achou que os biscoitos estavam no ponto. Haviam crescido e tinham uma bela cor tostada. Levou-os para dentro de casa, seguido de Cal. Salamandra, que é o filho do Cole, já estava à mesa, faca e garfo na mão, dormindo no sono do Jus. Ó, esse livro, além do Augustus e do Cole, tem a Lorena Wood, uma prostituta, que vai virar uma, que ela é apaixonada pelo Jack Spoon na história. Tem o Salamandra, que é aquele que eu falei que é o filho. Tem o Will Badger, que é um sujeito que também pega cavalos e leva de um estado para outro dos Estados Unidos. Ele gosta de trabalhar com cavalo e boi. Ele aparece bem no comecinho da história, né, pedindo para tanto o McCrae quanto o Cal ir atrás dos cavalos dele que tinha sido roubado por um mexicano, entendeu? Tem o Dietz, que é um negro que gosta que trabalha também com cavalo, mas ele trabalhou como ranger também, como auxiliar de ranger, e gosta de seguir pistas. Tem esse o Jack Spoon, que eu já falei, que é o jogador. Tem o Roscoe, que é um sujeito lá, né, de outro estado, do Nebraska, se eu não estou enganado. Ele é do Nebraska, que junto com esse Julie Johnson, eles vão atrás da esposa do Julie. Ele vai atrás da esposa do Julie Johnson, que simplesmente o Julie Johnson tinha ido atrás do Jack Spoon, que o Jack Spoon tinha matado um dentista por acidente. Então ele meio obrigado a sair do lugar onde ele estava lá tranquilo como xerife, para ir atrás desse Jack Spoon. Aí a esposa dele, que é também uma ex-prostituta, uma mulher meia desarvorada, ela resolve simplesmente abandonar o marido. Ela estava só esperando o momento do Julie Johnson pegar a estrada. Aí ela também pega a estrada e vai se envolver em um monte de problemas. Ela, grávida do Julie Johnson, ela vai se envolver com um monte de situações assim absurdas, né? Situações absurdas no mínimo. Ela vai se envolver com caçadores de búfalo. Ela tá atrás de um sujeito que ela era apaixonada. Ela era apaixonada e o cara tá bem distante e ela vai atrás desse sujeito. Tem a Clara, que é uma paixão do Augusto McCrae de muitos anos, que tá casada com outro sujeito em outro estado também. Todo esse pessoal vai se encontrar na história do livro. E tem o Beiçudo, né, que eu não posso esquecer do Beiçudo, que é um tocador de piano lá do prostíbulo, onde a Lorena trabalha. Ele é um tocador de piano que também vai seguir viagem com o Angus e com o Cole, com o Augusto. Aqui outra passagem, ó. Deixa eu ver aqui. Jack e Dietz devoravam a carne. Bolívar, que é o cozinheiro, sentava-se no canto e resmungava, pensando na louça a mais que teria de lavar. Augustus divertia-se vendo Jake comer, e ele era tão cheio de finezas, mas a cena deixava Cal puto da vida. Jack conseguia demorar 20 minutos saboreando ovos e um pouco de bacon. Ele é uma almofadinha, esse Jake é uma espécie de almofadinha, com mais lenga-lenga, mais conversa fiada. As mulheres se apaixonam por ele, as mulheres ficam enlouquecidas por ele, por conta do jeito dele, né? O jeito finíssimo. Para matar o dentista, matou o dentista por profundo, foi um tremendo acidente. Ele tava no bar jogando carta, aconteceu um negócio lá, o revólver dele dispara e vai matar um dentista que está no outro lado da cidade. E o dentista é parente lá do povo lá da cidade, povo da cidade lá, da mulher lá, do xerife. E aí ele é meio que obrigado a ir atrás do Jack Spoon por conta disso. Parecia evidente a Augustus que Cal tentava ser bem educado em deixá-lo comer alguma coisa antes de contar sua história. Que o Jack Spoon vai falar aqui. Primeiro ele faz todo o mise-en-scène, né, para contar a história sobre Montana.
Sobre Montana e também no fato de ter matado também o dentista por acidente. Sempre por acidente. Cal, no entanto, não tinha muita paciência e já controlava a tensão mais do que costumava. Estava na porta, fitando o céu que se tornava branco, cada vez mais nervoso. Por onde você andou, Jake? Augusto queria apressar a conversa. Jake ficou em silêncio, pensativo, como quase sempre. Seus olhos, cor de café, que pareciam passear sobre cenas do passado, dava ali um aspecto de pessoa com grandes mágoas, um ar que pegava muito bem com as mulheres. Augusto ficava desgostoso em saber que as senhoras caíam tão facilmente na armadilha daqueles grandes olhos. Na verdade, Jake tivera uma vida fácil, fizera quase sempre o que queria, sem sujar as botas. O que os belos olhos escondiam era um cérebro que funcionava em marcha lenta. Basicamente, Jake sonhava seu caminho pela vida e quase sempre dava certo. Bom, andei vendo o país, começou com a calma que lhe era peculiar. Estive 2 anos em Montana e acho que isso me fez voltar, embora eu programasse vir para estes lados há alguns anos. Que tem Montana a ver conosco? Cal perguntou enquanto entrava na casa e sentava-se numa cadeira calculando que de lá poderia escutar a história. Ora, Cal, você deveria ver como é aquela terra, não existe lugar mais bonito. Até onde você foi? Inquiriu Augusto. Lá para cima, além de Yellowstone. Cheguei perto do Rio do Leite, dava até para sentir o cheiro do Canadá. Aposto que também tem cheiro de índios, falou Cal. Como você passou pelos Cheyennes? Eles foram deportados na maior parte. Os Blackfeet ainda não trabalham, mas eu estava... Esses Blackfeet vão dar história aqui, viu? Os Blackfeet ainda não trabalham, mas eu estava no exército fazendo um pouco de reconhecimento. Isso não fazia sentido, pessoal Cal. Jack Spool podia reconhecer seu caminho numa mesa de jogo, mas não em Montana. Quando é que você resolveu fazer reconhecimentos? Perguntou Seco. Bom, eu acompanhava um cara que estava levando uns bois para os Blackfeet e o exército foi junto para ajudar. Que raio de ajuda pode dar o exército para tocar gado? Perguntou Gus. Eles nos ajudaram a manter nosso cabelo preso na cabeça. Jake colocou o garfo e a faca paralelos no prato, como se estivesse comendo em um lugar fino. Meu maior trabalho era tirar os búfalos da frente. Búfalos? Augusto surpreendeu-se. Eu pensei que tivessem acabado com eles. Devo ter visto pelo menos 50 mil no Yellowstone. Os caçadores de búfalos não têm coragem de enfrentar os índios. Ainda vão acabar com eles assim que os Cheyennes e os Sioux se renderem. Se é que isso já não aconteceu. Os malditos índios têm os prados de Montana só para eles. E que capim, Cal. Você tem que ver. Iria hoje se pudesse voar. Mas seguro andando, falou Augusto. Assim, quando a gente chegar, já liquidar os índios. E é isso aí, pessoal. Jake ficou entusiasmado. No momento em que acabarem com eles, vão se fazer fortunas em Montana. É uma terra para gado. Vocês nunca viram nada igual. Capim alto e muita água. Não é meio frio? Perguntou Augusto. Bom, o clima é bravo. Mas que diabos, a gente usa casaco. Melhor ainda, retrucou Augusto. A gente fica dentro de casa. Ainda estou para ver alguém fazer fortuna ficando dentro de casa, observou Cal. Exceto o dono de banco. E nós não somos banqueiros. O que é que você tem em mente, Jake? Primeiro pegar este gado sem dono daqui e tocá-lo para o norte, para as terras dos índios, antes dos outros filhos. Vamos ficar ricos logo. Augusto e Cal olharam-se. Era uma proposta estranha vindo de Jack Spoon, que nunca fora conhecido por ser especialmente ambicioso e muito menos por ter grande amor às vacas. Putas bonitas, bons cavalos e muitas camisas brancas haviam sido as únicas que Jake exigira da vida. Jake, o que te fez mudar? Perguntou Gus. Você nunca foi um cara de correr atrás da fortuna. Conviver com as vacas daqui até Montana vai te obrigar a mudar de hábito, se bem me lembro deles, falou Cal. Vocês me tomam por mais preguiçoso do que eu sou, Jack sorriu. Tá certo que não sou fã de bosta de vaca e poeira da estrada, confesso, mas eu vi algo que ainda não viram. Montana. Só porque gosto de um jogo de carta não significa que não saiba reconhecer uma oportunidade e principalmente se ela está na minha cara. Ora, vocês não têm mais que um galpão sem telhados e aposto que não vão piorar a situação econômica se saírem daqui. Cara, isso aqui, assim, ele joga o negócio aqui, depois isso se desvanece assim, ele é fluido, ele é um homem fluido,
igual as teorias aí que dizem aí da geração do século XXI, né? Homens fluidos, que o sujeito simplesmente ele tem uma ideia hoje, daqui a pouco ele se desvanece, ele se... aquilo ali já não tem... Não vai demorar muito aqui para ele simplesmente, essa ideia, ele começar a ficar extremamente aborrecido, porque os caras simplesmente vão fazer. Os caras vão fazer. Eles vão reunir o gado, todos os gados que eles puderem pegar, né? Eles vão atrás de um mexicano lá que tem uns gados roubados, aí eles vão tomar esse gado desse mexicano, que inclusive já tinha até morrido. Eles vão tocar, aí vão começar a aventura. Eles vão atravessar, o Arkansas, o Oklahoma, Kansas, Colorado, Nebraska, Wyoming, até chegar em Montana, 3.500 quilômetros de distância, atravessando rios. Vai morrer um monte de sujeito, vai morrer gado. Eles vão enfrentar índios ferozes, vão enfrentar um pato no indígena, deixa eu ver se tem o nome dele aqui, ó. Perigosíssimo, né? Um indígena, Pato Azul, o nome do indivíduo, que é um índio, perigosíssimo, entendeu? Eles vão ter que eles não tinham conseguido pegar, só vai ter resolução para esse Pato Azul praticamente no final do livro. Quer dizer, é um livro fabuloso, entendeu? Vocês vão ter um livro de aventuras. Eu tenho a impressão de que esse aqui foi o último grande livro, né? O grande livro escrito e publicado no século XX, entendeu? Depois disso, talvez só os livros do Humberto Eco, né? Os grandes livros do Humberto Eco, famosos, etc. O Nome da Rosa de 1980, e o Humberto Eco escreveu outros aí, etc. Mas esse aqui provavelmente é um dos últimos grandes livros do século. Eu não tenho medo nenhum de dizer isso, porque eu não me lembro na minha memória de ter lido um livro, por exemplo, dos anos 90, anos 2000 em diante até vai. Talvez o Clube da Luta, que é da década de 90. Tá, vamos lá. Talvez o Clube da Luta seja um dos grandes livros, né, um dos grandes clássicos da década de 90, por exemplo, final do século. Então esse aqui, por exemplo, seria o penúltimo grande livro, vamos refazer o que eu falei, né? Seria o penúltimo grande livro que eu tenho memória. Se tiverem outros livros aí dos anos 90 sensacionais, que bata com isso aqui, que bata com esse aqui, difícil, muito difícil. Um faroestão, entendeu? Pra ninguém botar defeito. Um faroestão daqueles de boa, das antigas, que você lê de uma sentada. Ele tem 768 páginas, texto pra caramba, mas que você lê assim, fácil. Você lê fácil, uma escrita fácil. O cara dá detalhes pra caramba, ele dá muitos detalhes. Ele é um sujeito que sabe escrever, né? Esse Larry McMurtry. Ele sabe escrever, o cara que sabe, dá pra se ver. Eu acredito que esse Laços de Ternura, que eu não vi, nem vi o filme, e nem li o livro, com a Shirley MacLaine aqui, não li o livro, entendeu? Não Jack Nicholson também, não li o livro. Eu sei da história, mas não li o livro, nem assisti o filme. Quer dizer, o cara me deu até vontade de ler os Laços de Ternura, entendeu? Então o cara é um excelente escritor. Então isso que eu digo, vai ter muita história. Deixa eu ver se tem mais umas 2 ou 3 passagenzinhas pequenas aqui antes de eu terminar o vídeo. Ó. Aqui, ó. Dietz tinha uma sensação triste de que as coisas não andavam bem. Parecia-lhe que iam sempre para o norte e sem saber o motivo. A vida fora pacífica e organizada no Texas. Ele gostara de fazer as visitas periódicas para depositar dinheiro em San Antônio. Texas tinha sido sempre a terra de todos e era um enigma para ele o porquê de estarem indo a um lugar que provavelmente seria tão selvagem que não teria nem bancos onde depositar dinheiro. Nós viemos até aqui, mas não é o nosso lugar, disse ele olhando para a ervilha. Essa era a essência da coisa. Segundo ele, o melhor que um homem tinha a fazer era ficar no seu canto, em vez de sair por aí, sem saber onde ficam os rios ou os poços de água. Lá em cima deve ser frio, aduziu ele, como se isso fosse prova da falta de sensatez de toda uma viagem. Deixa eu ver se tem mais uma outra passagem aqui. Acho que pro finalzinho tem mais uma aqui que eu tirei aqui, ó. Alguma vez você encontrou os homens das montanhas? Perguntou Augustus. Eles vieram para cá atrás dos castores. Bem, eu conheci o velho Kit.
respondeu Ervilha, que é um outro Ranger aqui, amigo deles, um auxiliar dos Rangers aqui. Você devia lembrar dele. Você nunca estava lá? Sim, eu lembro. Nunca achei grande coisa do Kit Carson. Por quê? O que havia de errado com ele? Diziam que ele era capaz de seguir qualquer pista. Kit era muito vaidoso, disse Augusto. Eu não tolero homem vaidoso, mulher sim. Se eu tivesse vindo para o norte durante a minha juventude, poderia ter virado um homem das montanhas, mas eu preferi os barcos do rio. As putas dos barcos, nos meus dias, mal usavam roupa suficiente para cobrir uma almofada de muleta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tenho esquecido. Isso que eu tô falando, quer dizer, tem algo que talvez, sim, eu não sei se talvez vá quebrar como spoiler, né? Mas eu vou dar um jeito aqui de falar sem dizer quem. Vai ter um dos personagens principais aqui, o August McCrae ou Waldron Call, praticamente no final do livro, vai acontecer uma morte. E isso é muito famoso do próprio livro e, obviamente, do filme, da série também, né? Da série que passou de 4 episódios. Ele vai ter um pedido inusitado, né? Vai ter um pedido, essa figura vai fazer um pedido inusitado. Ele quer ser enterrado, ele morre, tá para morrer, aconteceu lá um negócio lá, ele tá para morrer, aí ele faz um pedido a um sujeito que pegue o corpo dele, né? Vai botar no caixão e leve ele, vai atravessar, vai fazer todo o caminho de volta, né? Montana, Wyoming, até o Nebraska, se não tem enganado, o Nebraska, e fazer um enterro debaixo de um pé de árvore lá. Então ele vai ter esse personagem, ele vai ter que conservar o corpo, né, no carvão e no sal, e vai ter que fazer o transporte, vai ter que fazer o transporte de onde eles estavam lá em Montana, né, até o Nebraska, e vai ter que fazer o enterro, né, fazer o enterro lá debaixo de um pé de árvore lá, que era um pé de árvore que esse personagem tinha uma lembrança. Quer dizer, é um livro sensacional, gente. Sensacional. Talvez você vai encontrar isso aqui em sebo. Você vai encontrar nessas estantes virtuais. Você pode pedir pela internet, por exemplo, aí nesses canais de pedir de livro. Você vai encontrar assim, mas em livraria, nessas livrarias falidas de hoje em dia, é muito pouco provável que você vai encontrar este classicão aqui, ó. O Velho Oeste, como ele realmente foi, uma fabulosa viagem ao coração da aventura pelo mesmo autor de A Última Sessão de Cinema e Laços de Ternura. Aqui. Pomba Solitária, 1870. Nessa cidadezinha da fronteira dos Estados Unidos com o México, 2 experimentados conhecedores do Oeste vão conduzir uma grande partida de gado roubado desde o Texas até Montana. Mas suas atitudes diante da vida e do futuro da região diferem radicalmente, cada um dos dois, né? Esse Augusto McCrae, esse Andrew McCall, como eu falei, são bem diferentes. Sua mútua amizade, seus conflitos, seus amores proporcionam um relato épico e realista, lírico e comovente, consagrado pelo Prêmio Pulitzer para ficção de 1986 e por meses de permanência nas mais importantes listas de best-seller. Só uma coisa que eu tenho que dizer, né? Os personagens, os dois, Augustus e o McCrae e o Andrew Call, eles são diferentes. Mas como eles arrumam um pessoal para trabalhar com eles, para fazer esse transporte de gado, que são choramingas, viu? É um negócio assim impressionante. Como choram, como o neguinho, como o povinho é, às vezes, assim, covarde. Aí eu não vejo grande diferença entre os homens do século 22 e os homens do século 19, na visão do McMurtry. Que, nossa, como reclamam, como gosta de boa vida. Eles chegam no meio do caminho. Esse tal desse Jack Spoon, então, meu Deus do céu, é uma almofadinha. Era como é que popular, é o pé de moça, né, como dizia antigamente, né, no Velho Oeste, né? É o popular pé de moça, esse Jack Spoon, que ele vai ter assim, como eu falei, ele gosta dessa Lorena, ele tira ela da vida, ela vai acompanhá-los nessa partida. E depois o cara vai largar ela. O tal do Pata Azul vai sequestrar a Lorena. É uma coisa. E os caras são bem covardões, né? Bem medrosos, assim. E os bandidos são terríveis. Não caia nessas histórias que o nego diz aí. Quem tá contando aqui é um cara do Texas, viu? Um cara do Texas aqui, ó. O sujeito do Texas.
que o Velho Oeste não era nada daquilo que o pessoal dizia, que tudo aquilo é ficção, inventado pelo pessoal lá a partir de 1902 pro cinema. Depois desse livro aqui, não tem conversa. O Velho Oeste era um trem difícil, complicado, quente. Não tinha muito como ir daqui para ali, era só a cavalo ou naquelas charretes caindo aos pedaços. Não tem muita conversa. Então o negócio é difícil pra caramba. Os caras para atravessar, para fazer essa epopeia, né, de atravessar de um lado a outro dos Estados Unidos levando boi, é para pouco, gente. Um negócio assim sensacional. É um épico, é uma odisseia, para dizer assim, uma odisseia que vale muito a pena ser lido. Esse catatal aqui que eu reli, vale muito a pena ser lido. Olha aqui a fotinha antiga do Larry McMurtry aqui na contracapa, da década de 80, tá vendo? Falecido, tá vendo? Para não deixarmos pedra sobre pedra. Eu acho que eu virei tudo, né? O Dallas, ó, o Dallas que eu tenho no canal, se você pesquisar você vai ver, ó, também é a história passada no Texas. Eu já tô na segunda temporada, tá? Tô na segunda temporada, eu fiz vídeo do Dallas aqui, ó, desses grandes romanções. Isso aqui, como eu falei, é uma tradição quando eu tinha feito o vídeo aqui, uma grande tradição do norte-americano de contar grandes histórias, e o vento levou, como eu tinha falado, ó, e o Pra Lá do Fim do Mundo não fica nada atrás, beleza? Ó, Dallas, assiste aí o vídeo, tá? Tem no canal da série da década de 70 e década de 80, o Dallas, que por conta desse livro aqui, eu fui assistir o Yellowstone, a série, e fui reler o Pra Lá do Fim do Mundo, beleza? Eu acho que deu para dar uma geral, sem dar muito spoiler, né? Senão as pessoas deixam de ler o livro, beleza? Leia o livro aí, ache no sebo, peça aí pela internet. O livro vale muito a pena. Para Lá do Fim do Mundo, do Larry McMurtry, ganhador do prêmio Pulitzer. Como livraço, ó. Livraço, beleza? Curta o vídeo então, se inscrevam no canal, comentem Larry McMurtry, Para Lá do Fim do Mundo. Valeu? Se inscreva aí no canal, hein? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.